Vida dentro de um tanque, o tanque Mark V 918. A chegada do tanque na Primeira Guerra Mundial anunciou um novo tipo de guerra que ajudou a quebrar o amargo e sangrento impasse da Guerra de Trincheiras que assolou a frente ocidental por anos. Os britânicos lideraram a introdução, desenvolvimento e uso dessas temíveis máquinas de combate blindadas. Eles foram introduzidos pela primeira vez durante a Batalha do Somme em setembro de 1916, para o choque e incredulidade dos soldados alemães. Esses tanques de batalha principais britânicos eram uma série de pesados chamados navios terrestres com layout muito semelhante, com mais de 2.000 construídos antes do término da guerra em novembro. Havia 5 modelos principais, sendo o último de tempo de guerra o Mk5. Introduzido em julho de 1918, foi projetado pelo Major W.G. Wilson, um engenheiro do Serviço Aéreo Naval Real Britânico, e produzido na fábrica de carruagens e vagões Metropolitan em Saltley, Oldbury, oeste das Midlands, Inglaterra. O tanque Mark V não era um design radicalmente novo, apenas uma versão atualizada do anterior tanque Mark IV. 400 Mark V foram construídos em 2 versões. A versão com a arma de 6 libras, conhecida como variante masculina, e a versão toda de metralhadora, denominada variante feminina. 200 de cada foram produzidos. O compartimento da tripulação. Como os demais tanques da série, eram extremamente quentes por dentro, apertados e barulhentos, com ventilação precária. A tripulação de 8 pessoas era forçada a se comunicar aos gritos por sinais e bilhetes. Agravando a situação, o Mark V tinha um grave defeito de design no novo layout do motor, resultando na constante ameaça de envenenamento por monóxido de carbono em todo o tanque devido à má ventilação dos gases de escape. Não era incomum que tripulantes desmaiassem dentro do tanque. A cabine do motorista. O recurso revolucionário e único deste novo modelo era ser controlado por apenas um motorista, usando uma caixa de câmbio com 4 marchas para frente e uma ré. Isso diferia dos modelos anteriores que exigiam 4 operadores, 2 para cada esteira do tanque. Essa configuração desajeitada causava confusão ao dirigir o tanque, resultando em erros e acidentes frequentes. O motorista do Mark V tinha uma pequena fenda para ver. Se o tanque não estivesse em batalha, o comandante frequentemente caminhava à frente do veículo, sinalizando ao motorista para onde ir e apontando perigos potenciais. Ao lado do motorista estava um atirador que operava a metralhadora frontal. Banheiros e chuveiros, ou a falta deles. Embora o tanque tivesse 8 metros de comprimento, não havia espaço para instalar banheiro ou instalações de lavagem a bordo, e o fato de já estar sobrecarregado com equipamentos e munições não ajudava. Apesar das missões durarem vários dias, a tripulação recebia apenas alguns trapos e baldes para higiene pessoal e outras necessidades. Para esvaziar um dos baldes, um tripulante precisava abrir a escotilha de escape para descartar seu conteúdo, mas durante o combate, esses baldes cheios de resíduos ficavam dentro por horas, intensificando o odor de suor e fumaça no interior abafado e quente. Serviço de jantar. Alimentos como bacon e ovos podiam ser cozidos a bordo, envoltos em papel alumínio e colocados nos motores quentes para cozinhar lentamente. Mas a capacidade de fazer chá num tanque britânico só ocorreu 30 anos depois, com o recipiente de fervura no tanque Centurion. Então a tripulação tinha que ferver água fora do tanque em queimadores improvisados. O motor. O tanque de 29 toneladas era alimentado por um enorme motor a gasolina Ricardo de 6 cilindros em linha de 19 litros. O motor gerava 150 cavalos de potência, equivalente a uma motocicleta Harley Davidson atual. Isso deu ao Mark V uma velocidade máxima de 5 milhas por hora, semelhante à de uma pessoa andando rapidamente. Tanque de combustível. Apesar do 420 litros de combustível,
O alcance era de apenas 72,4 quilômetros. Embora o tanque de combustível fosse blindado, ele poderia ser facilmente penetrado pelo fogo de metralhadora pesada do inimigo. Como o tanque era movido a gasolina, ele poderia explodir quando atingido, incapacitando-o completamente. Tantas tripulações foram incineradas desta maneira que equipes de resgate especialmente treinadas tiveram que ser formadas para recuperar seus corpos dos cascos carbonizados. A manivela de partida. Os tanques eram iniciados internamente usando uma grande manivela que precisava ser girada com vigor, usando as duas mãos para ligar o motor. O sistema de semáforo. O sistema de semáforo permitia a comunicação entre tanques usando sinalização primitiva de alavancas e discos no topo, mas dependia de boa visibilidade. Condições climáticas adversas como chuva ou neblina e a fumaça do campo de batalha tornavam o sistema quase inútil. Os tanques também carregavam cestos de vime com pombos-correio, que levavam mensagens amarradas nas patas e eram soltos para levar as mensagens de volta à base. O exterior blindado. A armadura do Mark V tinha 16 mm ou .63 polegadas de chapa de aço na frente, com 12 mm ou .47 polegadas nas laterais, juntamente com 8 mm ou .31 polegadas tanto na traseira quanto no teto. Isso significava que ele era totalmente imune a todos os tipos de tiros de armas pequenas e podia resistir a tiros de metralhadora pesada e explosões de granadas em todas as partes, exceto na traseira e no teto do tanque. A chapa de aço era de grau industrial normal, portanto, frágil. Se penetrada, era propensa a se estilhaçar. Se isso ocorresse, pequenos fragmentos de metal incandescentes seriam disparados pelo compartimento da tripulação, causando danos devastadores. A tripulação usava máscaras de cota de malha com aparência medieval para proteger os olhos, e máscaras de gás estavam sempre à mão. Armamento. A variante masculina possuía um canhão de 6 libras em cada parte frontal dos esporões e 4 metralhadoras de .7 metros ao redor do tanque. Havia uma metralhadora em cada lado dos esporões, outra na parte traseira do tanque e uma quarta na cabine do motorista voltada para frente. A variante feminina era igual, mas com metralhadoras no lugar dos canhões de 6 libras. Os canhões de 6 libras eram uma versão de cano curto de um canhão naval britânico, projetados para não ficarem presos na lama ao atravessar trincheiras ou crateras de granadas. As metralhadoras eram as Hotchkiss 1909, que podiam disparar até 10 rodadas por segundo em rajadas curtas. Mas a desvantagem era que o odor do propelente de cordite usado nas rodadas das metralhadoras, embora sem fumaça, causava irritação nos olhos e pulmões dos artilheiros dentro do interior apertado e mal ventilado do tanque. A munição. As 207 rodadas para o canhão de 6 libras era armazenada centralmente, enquanto as milhares de rodadas para as metralhadoras eram distribuídas pelo tanque ao lado das portas de armas para acesso rápido e fácil. Os sponsons laterais. Como as torres para tanques não estavam prontas, sponsons foram usados no início. Havia um localizado em cada lado do tanque Mark V. Cada um abrigava 2 armas. Uma na frente do sponson com arco de fogo muito limitado, só podendo disparar contra alvos à frente do tanque. A outra estava na lateral do sponson e só podia disparar contra alvos ao lado do tanque. Dependendo da variante, a arma voltada para a frente seria um canhão de 6 libras na versão masculina ou uma metralhadora na feminina. A arma voltada para o lado em ambas as variantes era sempre uma metralhadora. Após a guerra, esses tipos desajeitados de montagens foram descartados, à medida que os designers introduziram designs de torres mais eficazes. Mas uma exceção notável foi o tanque provisório dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, o M3 Lee Grant. Posto de observação. Uma cabine blindada no topo do tanque permitia observação em todas as direções através de fendas de observação.
Havia também um buraco de espião em cada lado, pelos quais o comandante poderia disparar seu revólver de serviço de 6 tiros se necessário. Esses tanques foram razoavelmente bem-sucedidos, embora após a guerra tenham sido gradualmente retirados de serviço para serem substituídos por novos tanques que possuíam torres de canhão, números menores de tripulação, suspensão dedicada adequada e rádios, como o Vickers Medium Mark II. Alguns Mark V foram usados na Guerra Civil Russa, que terminou em 1920. O último uso registrado deles foi em agosto de 1941, quando o Exército Vermelho usou 4 deles como fortificações escavadas durante a defesa de Tallinn contra os invasores alemães.